Boa noite, sexta-feira, 27 de março de 2020, são exatamente 18 horas e 35 minutos, nós estamos entrando aqui ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil, para passar a todos vocês os detalhes, agora sim, informações oficiais. Eu me reuni essa sexta-feira toda, nossa equipe trabalhou incansavelmente para poder trazer para vocês aqui informações reais, informações sérias. A gente tem que ficar muito atento às fake news, o que é verdade até aqui. Vocês viram, nós divulgamos ontem que nós, através do Congresso Nacional, o Congresso Nacional, em acordo com o Poder Executivo, com o Governo Federal, anunciamos ontem o valor de até R$ 1.200 por cada família brasileira que tenha 2 trabalhadores. Também R$ 1.200 para as mães que criam sozinhas os seus filhos. Não gosto dessa expressão, mas é o que se diz popularmente de mãe solteira, né? E, além disso, também o benefício de R$ 600 para aquela família sustentada por um único trabalhador. Então, um trabalhador R$ 600, uma família até R$ 1.200. Eu estou aqui com a parte da minha equipe, a gente está fazendo uso das máscaras, vou até justificar aqui antes de iniciar a live aqui propriamente dita, onde eu vou responder as perguntas de vocês. Eu quero dizer que a gente está fazendo uso das máscaras por uma questão de precaução, de segurança, uma vez que eu, assim como a grande maioria dos deputados, tive contato com alguns colegas que estão infectados e a gente sabe que a maioria das pessoas que contraem o vírus são assintomáticos, então não dá para garantir, apesar de eu não ter feito o teste ainda, que eu não estou infectado. Então, uma precaução. Nós vamos aqui tirar as dúvidas de todos vocês. O objetivo hoje é um caráter mais interativo do que ontem. Ontem eu fiz uma live rápida, um bate-papo mais direto, mais objetivo, passando em linhas gerais para vocês o que diz o projeto que nós aprovamos, repito, em acordo Câmara dos Deputados e Governo Federal. Na noite de ontem, quinta-feira, nós aprovamos esse projeto por unanimidade, diga-se de passagem. Nenhum dos deputados se manifestou contrariamente. E hoje a gente está aqui para fazer uma live mais longa, mais interativa, onde você vai ter a oportunidade de participar, de deixar a sua pergunta, e eu vou aqui, junto com a minha equipe, além das pessoas que estão aqui junto comigo, Leandra, a Carla, além delas a gente tem um suporte de toda a nossa equipe por telefone. Uma grande parte da nossa equipe está lá em Minas Gerais, nós estamos aqui em Brasília e dando suporte aí também por telefone, caso venha alguma indagação aqui, alguma dúvida que a gente não consiga responder para vocês de bate-pronto. Eu quero aqui frisar que eu, de antemão, me reservo ao direito de não saber alguma indagação. Ninguém sabe tudo, ninguém tem resposta para todas as perguntas, principalmente em se tratando de uma matéria nova que, repito, acaba de ser aprovada. Então, eu até demorei a iniciar essa live aqui, porque eu busquei primeiro me informar para não correr o risco de passar nenhuma informação errônea para vocês. Então, a gente faz a checagem antes, busca todas as informações, busca tirar as dúvidas para não passar para vocês nenhuma informação que não seja verdadeira, ok? Deixa eu já começar aqui então, em linhas gerais, falar para vocês quem pode receber. Então vamos lá então, iniciando aqui. Vamos lá. Bom, primeiro requisito então, como a gente disse ontem, vamos lá, só um minuto. Pronto, achei. Vamos lá. Primeiro requisito, então, para receber. Nós vamos explicar aqui agora para vocês quem
tem o direito de receber o benefício, os R$ 1.200 por família, e quais os requisitos. Vou iniciar aqui agora para vocês, já peguei aqui o número no celular e eu vou iniciar a leitura aqui para vocês do texto, tá ok? Do texto do projeto que nós aprovamos ontem no Congresso Nacional, ou melhor, na Câmara dos Deputados, porque a votação no Senado ainda vai acontecer. Enquanto você faz o compartilhamento, e eu gostaria aqui de fazer um apelo para você que está nos assistindo, nós temos aí mais de 20 mil pessoas agora assistindo a essa transmissão, queria fazer um apelo para que você possa compartilhar essa live. Isso é extremamente importante. Nós temos um país muito grande e a gente precisa fazer essa mensagem chegar nos 4 cantos desse país. Hoje mesmo eu já postei nas minhas redes sociais um alerta. Pessoas inescrupulosas, bandidos, porque para mim quem faz isso é bandido, está divulgando através do WhatsApp um aplicativo, dizendo que basta clicar nesse aplicativo, fazer o seu cadastro para você receber o benefício do governo federal. É um crime quem está fazendo isso, esse aplicativo não foi liberado ainda, esse aplicativo, então fique atento às fake news, procure se informar em fontes confiáveis. Repito, tudo que a gente coloca aqui na página, existe um criterioso, um sério trabalho de checagem antes. Então, muito cuidado e vamos ficar atentos para alertar essas pessoas do que é verdade e do que não é. Daí o meu apelo para você compartilhar essa live, porque a gente precisa fazer a mensagem correta, chegar nos 4 cantos desse país. Nós estamos falando de cerca de 25 milhões de brasileiros que serão beneficiados diretamente através desse auxílio de R$ 1.200 por família com até 2 trabalhadores, R$ 600 por pessoa, respeitado esse limite de 1.200. Então nós estamos falando de 25 milhões de pessoas beneficiadas diretamente e cerca de 100 milhões de pessoas beneficiadas indiretamente. Se você somar direto e indiretamente, cerca de 100 milhões de brasileiros. E é com o seu compartilhamento que essa mensagem chega nos 4 cantos. Porque se a gente depender das grandes emissoras para fazer a mensagem chegar em todos os lugares, a gente está perdido. Eles não fazem esse trabalho da maneira adequada e quando o fazem, eu acompanho os principais noticiários do Brasil, falam em uma linguagem que a grande maioria das pessoas não compreende. Eu sou advogado de formação, sou constitucionalista, então às vezes a gente, por essa formação jurídica, eu consigo ter uma facilidade melhor para compreender o que eles dizem através do juridiquês, vamos dizer assim, né? A gente costuma usar essa expressão para falar dos termos jurídicos. Mas eu preciso comunicar isso com as pessoas de uma maneira que todos compreendam. Então eu faço esse apelo para você. Clica aí no botãozinho de compartilhar para essa mensagem chegar nos 4 cantos do país. Marca os seus amigos. Nós vamos fazer, como eu disse, um longo bate-papo aqui. Eu vou responder várias perguntas. E a sua dúvida pode ser a dúvida também de milhares ou talvez até de milhões de pessoas. Então, compartilha essa live aí. Nós vamos falar dos requisitos. E mais uma última informação enquanto o pessoal vai entrando. E aí eu já vou iniciar aqui a leitura dos requisitos, falar como você vai receber e depois começar a responder as perguntas individuais. Eu estou vendo um bate-boca aí nas redes sociais se quem propôs isso foi o governo ou se foi os deputados. Primeiro eu quero esclarecer para vocês que eu acho que não é hora de disputa, né, de vaidade, né? Foi a Câmara dos Deputados junto com o governo federal. Eu sou um dos 513 deputados, tenho muito orgulho de dizer que eu defendi na Câmara, aqui nas redes sociais, que o valor fosse esse que hoje está aí colocado para a população brasileira de R$ 1.200 por família. Mas o mérito não é só meu, não. O mérito é de todos. Isso é um conjunto de forças. É uma construção coletiva. Então eu quero aqui, primeiro, render os meus agradecimentos a todos os envolvidos, todos os deputados, ao governo federal, a todos os ministérios que participaram dessa construção, dizer que é uma construção coletiva. Não interessa que a gente ficar discutindo, brigando, para saber quem foi o principal responsável, se foi o governo federal ou se foi a Câmara dos Deputados. Todos construíram juntos. Foi um acordo coletivo. E quando você tem o acordo, todas as partes têm que ceder um pouco. Foi isso que aconteceu nesse caso. O governo inicialmente falou em R$200, logo o governo passou para 300. Ontem, no início da tarde, a gente recebeu a informação de que seria R$500, mas no final houve um consenso, uma construção
coletiva e chegou-se ao montante de R$600. Ainda é pouco, perto do que nosso povo merece, mas é uma ponta de esperança, né? É uma pequena ajuda para que a gente possa continuar unido, de mãos dadas, para superar esse momento. Tá bom? Já fiz os principais esclarecimentos, agora vamos lá, a leitura dos requisitos principais. Então vamos lá, papel e caneta na mão para quem quiser anotar, marque os seus amigos, marque os seus familiares, vamos levar esclarecimento, vamos levar informação oficial, vamos dizer não às fake news e sim aos esclarecimentos verdadeiros nos 4 cantos desse nosso país. Bora começar então? Primeiro requisito, para você receber os R$1.200 por família ou R$600 individual. Ser maior de 18 anos. Então, menor, aprendiz, adolescentes não têm o direito a receber esse benefício. Eu acho que esse requisito aqui é o mais simples. Acho que esse aqui não tem muitas dúvidas, não tem muito o que esclarecer a vocês, não. Peço a Leandra, a Carla e ao restante da equipe que se eu esquecer de algo aqui, ou tiver algo que vocês julguem relevante, fiquem à vontade para me interromper, para a gente passar aqui para todo o Brasil. Não ter emprego formal. Então, quem tem emprego formal não recebe esse benefício. Emprego formal, aqui o que está dizendo é um emprego, carteira assinada, você que está empregado, e aí depois eu vou citar isso aqui no final, já vou pedir para a nossa assessoria preparar um texto, pode falar com a doutora Jéssica é a advogada do mandato, que está dando suporte para nós por telefone, para ela preparar o texto para a gente dizer ao final aqui sobre o outro pacote que foi liberado hoje de recursos para que os pequenos empresários mantenham em dia o salário dos funcionários. Então, ser maior de 18 anos, primeiro requisito. Segundo requisito, anota aí no papelzinho, não ter emprego formal. Terceiro requisito, não receber benefício previdenciário ou assistencial. Então, se você já recebe o LOAS, se você recebe uma aposentadoria, se você recebe uma pensão, você não tem direito de acumular esses valores com o auxílio de R$1.200. Uma outra pergunta, eu estou vendo algumas pessoas preocupadas, será que eu vou parar de receber minha pensão? E se o governo cortar minha pensão? Já tem fake news rodando nesse sentido, fiquem tranquilos, não há possibilidade que isso venha acontecer não. Vamos lá, então, maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefício previdenciário, não receber seguro-desemprego. Tá bom? Então, quem está recebendo o seguro-desemprego não tem o direito. E aqui agora eu vou fazer uma ressalva. Como eu disse, pessoal, a live de hoje vai ser mais longa, eu vou detalhar mais. Então, se essa não é a sua dúvida, tenha respeito e um pouco de paciência, porque não é a sua, mas pode ser a de outros milhões de pessoas. E essa é uma indagação que eu recebi muito hoje durante o dia. André Janones, As pessoas dizem o seguinte, André Janones, eu estou recebendo meu seguro-desemprego, mas eu estou recebendo a minha última parcela. Então, em abril eu tenho seguro-desemprego. Em maio eu não tenho mais. E aí? Em maio, em junho, eu não vou receber os R$1.200 do auxílio? Olha, não tem uma regulamentação específica disso ainda. Eu vou dizer aqui para vocês agora como advogado, tá? A gente entende como advogado, e eu fiz essa análise junto com a equipe jurídica nossa hoje durante toda a tarde. A gente entende por analogia que o objetivo foi quando se disse que quem está recebendo o seguro-desemprego não teria direito aos R$1.200 do auxílio por família. O objetivo era não acumular recursos, porque a pessoa já está recebendo o seguro-desemprego, ela vai receber, então ela não teve nenhum prejuízo financeiro imediato, agora, nesse momento. Então, a gente entende, esse é um parecer jurídico nosso do mandato, a gente entende que assim que cessar o seguro-desemprego, essa pessoa passa a ter direito ao auxílio emergencial dos R$1.200 por família, compreenderam? Então, você está recebendo o seguro-desemprego. Se em abril você tem a última parcela do seguro-desemprego, em abril você não recebe os R$1.200, mas em maio você receberia. Repito, isso aqui não consta na lei, isso é uma interpretação que nós estamos dando, que eu estou dando como advogado do que foi aprovado na lei ontem, tá ok? Vamos lá então passar para o próximo requisito. Então nós já falamos,
ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber aposentadoria, pensão, não receber seguro-desemprego, não ter renda familiar superior a 3 salários mínimos, essa também eu acho que não tem muita dúvida, não ter recebido no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Então a lei fala especificamente assim: não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Beleza? Eu peço só que cheque esse 2018 aqui, se é 2018 mesmo ou se é 2019. Estou com essa dúvida, peço que seja checado. Aqui no texto da lei que nós estamos aqui em mãos, consta 2018, eu quero só ter essa confirmação. Vamos lá, continuando. Nós falamos aqui os requisitos. Então, se você não encaixa em um desses requisitos que eu falei, se você tem menos de 18 anos, se você tem emprego formal com carteira assinada, se você recebe pensão, aposentadoria, seguro-desemprego, você não vai ter o direito. Se você superou esses requisitos que nós lemos aqui agora da lei, nós passamos para um segundo item aqui. Quem então pode receber os benefícios? Nós falamos quem não pode. Certo? Nós citamos aqui para vocês quem não pode receber o auxílio de R$ 1.200, o auxílio emergencial. Agora nós vamos falar para vocês, então, quem pode receber esse auxílio. Quem pode receber o auxílio? Vamos lá. Quem exerce atividade na condição de microempreendedor individual, o MEI. Então, todos os microempreendedores individuais, todo mundo que se encaixa, falando aqui agora também para o pessoal do Instagram, nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram, o pessoal do Instagram também pode deixar a sua pergunta, marcar os seus amigos para vir tirar as dúvidas. Então, aqueles que exercem a atividade na condição de microempreendedor, prestem bem atenção, todos os MEIs que atendem os requisitos que eu acabei de ler aqui, eles também têm direito ao benefício, ok? Quem mais pode receber? Quem é contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social. Então, quem contribui com o regime de previdência individual ou facultativo, ele também vai ter o direito. Ser trabalhador informal, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, todo trabalhador informal, aqui está o pipoqueiro, aqui está o vendedor de salgado, aqui está todo aquele que exerce o seu trabalho na informalidade, tá ok? Todos esses também têm direito a receber o benefício. Agora prestem bem atenção, eu vou citar um ponto aqui que está sendo o ponto de maior divergência no nosso país. Prestem atenção, porque essa dúvida pode ser de muitos. Eu, pelo menos, recebi milhares de questionamentos nesse sentido aqui na página. A lei diz o seguinte: ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CAD Único. Aí tem gente me perguntando assim: André, eu sou trabalhador informal, mas eu não estou inscrito no cadastro do governo. Então eu perdi, eu não tenho direito ao benefício? Prestem atenção. Aqui fala, ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, ou, prestem bem atenção neste ou, aqui não está escrito e, ou seja, não tem que ter os dois, é ou. Então, ou você é um trabalhador informal inscrito no Cadastro Único do Governo Federal de Programas Sociais, ou você ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020. Vejam bem, aqueles que até dia 20 de março desse ano, há uma semana atrás, tinham renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou uma renda familiar que não supere 3 salários mínimos, tem direito ao benefício. Então vamos trocar isso aqui em miúdos. Vamos falar para todo mundo compreender. Se você é um trabalhador informal, está cadastrado no CAD Único do Governo Federal, você vai receber o benefício.
André Janones, mas eu sou um trabalhador informal, eu não tenho registro, só que eu também não estou inscrito no CAD único do governo federal. Então eu perdi o meu benefício? Eu vou perder o benefício? Não, desde que a sua renda familiar até 20 de março de 2020 não superou o valor de 3 salários mínimos por família. Então, quem tem a renda familiar superior a 3 mil e poucos, 3.100 reais mais ou menos, vou pedir também à equipe o valor exato. Quem tem uma renda não superior a 3 mil reais, mesmo 3.135 reais o valor exato. Quem tem uma renda não superior a 3.135 reais, mesmo não estando no cadastro único do governo federal, poderá requerer o benefício, ok? Então, expliquei detalhadamente, agora vou ler novamente. Ser trabalhador informal inscrito no cadastro único do governo federal para programas sociais ou ter cumprido o requisito de renda mínima de, no máximo, 3 salários mínimos por família, ok? Ficou claro? Lembrando, o pessoal está compartilhando a live aí, que logo nós vamos responder os questionamentos que vocês deixarem e que porventura eu não tenha respondido ainda na live. Pergunta: independente de estar... Pega por gentileza o meu óculos. Independente de obter ou não o CAD único, será preciso estar no cadastro? A ideia é que o cadastro único para programas sociais do governo federal seja usado para facilitar a liberação do benefício. É a falta do óculos, pessoal. Já vou conseguir ler com mais desenvoltura aqui junto com vocês. Mas o texto aprovado na Câmara não estabelece o cadastro como exigência para solicitar o auxílio. O cadastro único, para quem não sabe, é um banco de dados do governo em que os brasileiros precisam estar registrados para receber benefícios como Bolsa Família e BPC. Então acho que ficou clara essa questão do cadastro único, foi a principal dúvida que o pessoal manifestou aqui na página hoje durante o dia. Então acho que ficou bem claro, se você está registrado no cadastro único para recebimento dos benefícios, você vai ter o direito. Se você não está registrado, mas não teve até 20 de março, não oferiu renda superior a 3 salários mínimos por família, você também terá direito a esse benefício. Repetindo os valores, R$ 1.200 até R$ 1.200 por família. Aquela família que tiver mais de um trabalhador, R$ 1.200, esse é o teto, não pode receber mais. E também as mães que criam os filhos sem a ajuda dos pais, essa mãe também vai ter o direito a receber o valor integral, ok? Vamos lá então agora, o principal, né? O pessoal mais tá me perguntando aqui e é extremamente relevante. Como eu vou receber, André Janones? É o que todo mundo tá me perguntando. Beleza, já entendi. Eu tenho direito, é um benefício meu. Você já explicou os requisitos, você já explicou quem faz jus a esses valores. Agora o que eu quero saber é o que eu quero saber é o que eu tenho que fazer para receber esses valores. Tem que ir para a fila do banco? Qual banco? Quem vai pagar esses valores? Vamos lá, primeiro, quem vai pagar esses valores? Quem eu digo, claro, é o governo. É o governo não, né? É você, é com o dinheiro dos seus impostos. Mas é óbvio que o dinheiro vai sair dos cofres da União, mas aonde será pago esse recurso? Em primeira mão, a tendência, e nós estamos fazendo gestão junto ao Congresso Nacional e à Câmara dos Deputados para que assim seja concretizado, a tendência é que os benefícios sejam pagos integralmente na Caixa Econômica Federal e eu imagino que talvez também no Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal, ela está presente em todos os municípios brasileiros, em mais de 5 mil municípios, e ela tem os seus representantes também, né? Tem os caixas eletrônicos, tem caixas em supermercados e tem também as lotéricas. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ir milhões de brasileiros ao mesmo tempo na Caixa Econômica Federal, nos bancos, porque se o objetivo é evitar aglomerações,
isso seria andar na contramão do que tem recomendado a Organização Mundial de Saúde. Então a gente teve esse cuidado também, a tendência é que os valores sejam pagos através da Caixa Econômica Federal. Agora, muita atenção, qual o custo para abrir essa conta para eu receber o valor? Zero. Essa conta será aberta com custo zero para os brasileiros, ok? Outra dúvida. Só um minuto. Estou separando algumas perguntas aqui. Pronto. Outra dúvida. Você vai ter um cartão magnético? Isso ainda está sendo discutido pelo governo. Pessoal, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu fiz uma anotação aqui para eu não esquecer isso de falar para vocês e eu estava esquecendo. É importante esclarecer o seguinte: muita coisa ainda depende de regulamentação. Eu estou fazendo de tudo aqui, estou me esforçando junto com a minha equipe para passar as informações para vocês em primeira mão, mas esse texto foi aprovado ontem à noite. E o próprio texto diz o seguinte, que algumas questões ainda precisam de regulamentação. Então tem algumas questões que a gente ainda não tem na lei, mas que o governo, quando esse projeto de lei for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, essas questões vão ser regulamentadas. Vou dar um exemplo aqui que muita gente tem me perguntado: André, que dia que o dinheiro cai na conta? Qual o dia que o valor vai estar depositado na minha conta? Presta atenção, eu vou responder essa pergunta agora. A lei que nós aprovamos ontem, ela prevê o mês. Então vai ser durante o mês de abril. A lei determina que seja em abril, mas ela não dispõe o dia. Isso vai ser através da regulamentação, provavelmente através da instrução normativa vinda do Ministério da Economia. Então eu não posso garantir aqui a vocês que vai ser dia 1º de abril, dia 10 de abril, dia 25, ou se vai ser dia 30 de abril. Mas o que está previsto é que seja dentro do mês de abril, para que o dinheiro seja depositado pelo governo na conta dos brasileiros que fazem jus ao benefício, atendido os critérios que nós citamos aqui, ok? Então vamos chegando finalmente à grande pergunta, né? Como que eu faço para receber o benefício? Você já entendeu que você tem o direito, você já entendeu que provavelmente você vai receber através de uma agência da Caixa Econômica Federal, você já entendeu que faltam algumas regulamentações, que ainda não tem o dia exato, mas agora, como você vai receber? E isso aqui é importante, e nessa hora aqui eu peço mais uma vez que você que entrou agora compartilhe a live, porque essa é a informação que eu quero que chegue nos 4 cantos desse país, e tem muita gente que não tem acesso à informação, que não tem uma TV para estar acompanhando tudo, mas tem o celular, então é importante que essa mensagem chegue, principalmente através das redes sociais, para chegar a quem precisa de verdade. Você não precisa procurar o banco para receber esse valor, agora nesse momento, para fazer o cadastro. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Acha que o que a doutora Jéssica pediu para a gente observar? Se for o caso, faz uma ligação para ela e já traz para mim qual o trecho que ela acha relevante que eu cite aqui. Então presta bem atenção, você que faz jus ao benefício, você não precisa procurar o banco para fazer nenhum cadastro, você não precisa procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social da sua cidade para fazer nenhum cadastro, tem muita gente procurando prefeitura. Parem, não é necessário que isso seja feito nesse momento, tá ok? O que a gente tem de informação para passar para vocês, e aqui eu mais uma vez faço a ressalva de que tudo isso ainda está sendo discutido com a equipe do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, demais líderes partidários, e todos juntos, todos nós, sociedade civil, Congresso Nacional, estamos construindo esse texto de forma bastante cautelosa, cuidadosa, mas acima de tudo responsável. O que está estipulado, pessoal, é o seguinte: tudo indica que nos próximos dias, presta atenção, nos próximos dias vocês vão receber um endereço de um site para que vocês possam fazer os cadastros. Mas cuidado com fake news.
Não clica em link que chega no WhatsApp, não. Tudo isso vai ser repassado pelas autoridades competentes. O Ministério da Economia vai fazer uma ampla divulgação, os veículos de comunicação vão divulgar quando esse site estiver no ar. Eu também vou fazer essa divulgação aqui pelas minhas redes. Então pode continuar acompanhando aqui na página. Para quem está me conhecendo agora, eu sou André Janones, deputado federal por Minas Gerais, representando todo o Brasil. Tenho feito o meu trabalho com muito cuidado, com muita transparência, mas acima de tudo com muita responsabilidade. Essa live aqui mesmo a gente tinha programado de entrar às 14 horas, depois às 16, prorroguei para as 18 para que eu pudesse checar todas as informações antes de repassar para vocês. Nossa equipe está trabalhando incansavelmente, então querem se informar? Procurem veículos de comunicação confiáveis, entrem aqui na nossa página que a gente vai dar as informações para você em primeira mão, em primeira mão, informações oficiais que os brasileiros possam confiar. Então, como eu disse, não está no ar ainda. Pode ser que aconteça alguma mudança, ninguém sabe, né? Não existe nada certo até que esteja colocado para que as pessoas acessem, mas a programação é que muito provavelmente a gente tenha em breve no ar, seja colocado no ar, um site, e através desse site as pessoas entrariam ali com a sua documentação, fariam um cadastro e aí sim estariam se habilitando para receber esse recurso do governo federal. O recurso de R$600 por trabalhador, e as famílias com mais de um trabalhador ou com mães que cuidam sozinha dos filhos, né? Vou repetir, eu não gosto de usar essa expressão, mas a gente tem que falar numa linguagem popular que todo mundo entenda. Então aqui o que o governo está dizendo é que aquelas famílias que têm mais de um trabalhador, assim como as mães solteiras, esses terão direito a receber o benefício de R$1.200. Então, aquela mulher que é mãe solteira, ela não vai ter direito a R$600, ela vai ter direito a R$1.200, 2 cotas. Então, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o mais relevante, na minha opinião, é isso. Não procurem agora a agência bancária, tá? Se você já está no cadastro único do governo, seja do Bolsa Família, seja no recebimento de qualquer outro benefício social, fique tranquilo, você vai receber o seu valor. Se você não está, não precisa cadastrar ainda. O Ministério da Economia, muito provavelmente nos próximos dias, ele deve divulgar o site e você aí, do conforto da sua casa ou do seu celular, vai poder entrar, fazer o cadastro, sem ter que pegar a fila de banco, nem nada. Tudo está sendo programado por todos nós para que seja da maneira mais segura para os brasileiros, para que a gente não tenha grandes aglomerações de pessoas nas filas. Antes de eu começar a responder as perguntas, eu quero fazer mais uma observação. Eu estou vendo muita gente com medo, me perguntando assim: André, e se o Senado não aprovar? A gente não está comemorando antes da hora? Porque eu vi ontem no jornal que a Câmara dos Deputados aprovou, que vocês deputados aprovaram, mas falta o Senado votar e falta o presidente Jair Bolsonaro sancionar, né? E se ele vetar, André, e tudo isso for por água abaixo? Olha, não teria por que isso acontecer, porque essa construção foi conjunta. Como eu disse no início, teve acordo. Então foi um acordo, ninguém foi contra. Então não existe motivo para a gente imaginar que o Senado vá vetar, que o presidente da República vá vetar. Eu não acredito que isso vai acontecer, não vejo qualquer possibilidade, porque foi uma construção coletiva. Se alguém tivesse algo contra ali, isso teria sido colocado no momento e não depois. A doutora Jéssica pediu para fazer a leitura, tá aqui? Não, ela só queria comentar que se a pessoa já tem uma conta aberta em outro banco, ela tem direito de fazer uma transferência eletrônica sem custo nenhum. Sim, se a pessoa, então a assessoria está pedindo para informar vocês que o auxílio emergencial será pago por bancos públicos federais por meio de uma conta do tipo Poupança Social Digital, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, como eu havia dito. Essa conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com dispensa de apresentação de documentos e isenção de tarifas de manutenção. A pessoa usuária poderá fazer ao menos uma transferência eletrônica de dinheiro por mês sem custo. Claro que isso aqui a gente está falando para federal, como eu disse, vou repetir aqui, aqueles que ainda não têm esse cadastro, vamos aguardar que o Ministério disponibilize o site para que você possa
fazer o seu cadastro e receber esses valores. Pessoal, o que eu quero passar para vocês, a mensagem que eu quero passar aqui é o seguinte: fiquem calmos. Eu sei que é difícil pedir isso nesse momento, eu sei a apreensão que todos estamos, e todos nós brasileiros estamos parece que voltou agora. Todos que têm o direito, que atendem os requisitos, eles vão receber os benefícios, tá bom? Então não precisa ter corre-corre, o benefício será pago no mês de abril. André, mas eu tô com medo, eu não tenho cadastro. Uma pessoa disse assim pra mim: o governo nem sabe que eu existo. Calma, o governo vai saber. Na verdade sabe, né? Na hora de cobrar os seus impostos, sabe muito bem que você existe. Mas enfim, quando a pessoa disse isso, ela quis dizer que não tem nenhum cadastro, o governo não tem nenhum cadastro dela. Calma, o site vai ser disponibilizado, você entra lá e faz o seu cadastro. Pessoal, vou começar a responder as perguntas. Eu queria aqui só fazer um apelo a vocês para compartilhar a live, porque nós tivemos uma queda da internet e muitas pessoas que estavam acompanhando saíram. E tem muita gente que entrou agora também. Então eu queria fazer esse pedido a você que está me assistindo nesse momento. Um simples gesto, né? Clicar aí no botãozinho de compartilhar, você já ajuda a levar essa live a mais pessoas, a elas terem uma fonte de informações confiável para elas se informarem. Modéstia à parte, eu considero essa página aqui uma fonte confiável, porque eu checo tudo antes de postar. Então, seu compartilhamento pode fazer a diferença nesse momento, pode levar a informação correta a alguém que ainda não tenha, tá bom? Quero dizer para vocês também que a gente está tomando o cuidado de alertar a população contra as fake news. Estão spamando links no WhatsApp, pedindo para as pessoas clicarem, dizendo que elas precisam entrar nesse link para se cadastrarem e receber o benefício. Isso é uma fake news, não caia nisso, não clique em links, a não ser que você cheque através de fontes confiáveis, como eu disse, grandes veículos de comunicação que você já conheça, saiba da credibilidade, e a nossa página aqui também, que a gente tem todo o cuidado de checar antes de postar. Para quem está entrando aí pela primeira vez, eu sou André Janones, deputado federal por Minas Gerais, tenho muito zelo, muita responsabilidade com as informações que eu posto aqui através da nossa página, beleza? Vamos começar, Carla, então, a leitura das perguntas. Se você quiser ler ali ou aqui, fica à vontade aí, veja onde você acha mais fácil. A gente vai tentar também depois, nós vamos contar com algumas participações aqui nessa live. Eu quero contar, não sei se eu vou conseguir colocar aqui na tela, até liguei essa TV aqui agora, para que a gente possa fazer algumas interações, não sei se a gente vai conseguir. Eu vou tentar falar aqui ao vivo com o deputado estadual Cleitinho, que é o deputado estadual de Minas Gerais, que a gente tem realizado aí junto várias fiscalizações por todo o Brasil, por todas as Minas Gerais. Ele tem algumas informações muito relevantes também. Parece que alguns supermercados, principalmente em Belo Horizonte e região, estão aumentando de forma abusiva o preço. Isso aqui é outra coisa que a gente precisa ficar atento. Preço de arroz, feijão nas alturas. O deputado Cleitinho parece que já apresentou um projeto na Assembleia para tentar aumentar a fiscalização para que isso não aconteça, e a gente está com um projeto aí também que ainda não foi apresentado, mas deve ser apresentado em breve. A gente quer criminalizar essa prática em épocas de pandemia como a do coronavírus. É uma vergonha abusar da boa vontade daqueles que mais necessitam. Vamos lá, Carla, primeira pergunta. Deixa eu só te fazer um pedido. Busque perguntas. Felizmente, pessoal, aqui tem mais de 20 mil perguntas já. Se eu for responder isso, eu vou ficar aqui 20 anos. Então, tente buscar aquelas que você veja com mais frequência e principalmente perguntas que eu já não tenha respondido aqui. Pessoal que entrou agora na live, quando eu encerrar, volta o vídeo aí que eu respondi as principais dúvidas, falei dos requisitos e etc. Você já falou no início, mas tem muita gente perguntando os pequenos microempresários, quem tem uma academia pequena, então quem tem pequenos negócios que agora estão parados e são prejudicados. Todos que atendem aqueles requisitos que eu li para a Jéssica, perdão, só um minuto, é porque eu tô com a doutora Jéssica aqui no telefone. É ao vivo, pessoal, vou falando com vocês, comunicando com a minha assessoria. Guarda a pergunta aí, Carla Patrícia. E eu já vou responder. Tá aqui, a doutora Jéssica tinha pedido esse número, pode passar para ela e você
já me retorna aqui. Então, pessoal, presta atenção. Só voltando aqui agora, isso aqui vai acontecer muitas vezes, viu? Às vezes a gente vai sair um pouco da pergunta, nós estamos ao vivo, não estamos gravado, uma oportunidade aqui para que todos possam participar, e ao vivo é assim, a gente improvisa, mas o nosso trabalho aqui ele é real, ele é verdadeiro, ele é direto para você. Todas as pessoas que atendem aqueles requisitos que a gente citou aqui, eles vão ter direito ao benefício. E eu quero citar aqui também, já que falou aí de empregadores um pouco maior, hoje foi aprovado também um pacote para que os microempresários, os pequenos empresários, também possam manter o seu salário em dia. Eu via muita gente perguntando o seguinte: ora, mas eu tô empregado, e se o meu patrão não der conta de pagar o meu salário? Então já tem esse recurso que foi anunciado hoje também pelo governo federal para atender aquelas pessoas que necessitam de ajuda financeira para manter o salário dos funcionários em dia, tá bom? Eu vou no final aqui falar sobre isso. Por enquanto eu estou me mantendo aqui, me atendo às perguntas relativas ao auxílio emergencial de R$ 1.200 aí por família que a gente citou. Então, só para esclarecer, então, todas as pessoas que atendem os requisitos que nós citamos aqui, elas vão receber o benefício, tá bom? A gente sabe, como eu disse, eu sempre faço questão de frisar isso, que eu tenho muito cuidado na hora de divulgar essas notícias. A gente não pode divulgar isso comemorando, vibrando, não, porque isso é muito aquém do que o povo brasileiro merece, por tudo que paga de impostos, né, por tudo que trabalha. Então não é motivo de alegria, não, é motivo sim de um pequeno alívio, isso indiscutivelmente. Carla, próxima pergunta. Quem duas famílias moram no mesmo teto vão ter direito a 2 salários? Aí vai depender da comprovação, né? Se você conseguir provar que é mais de uma família, se você tiver a documentação, isso aqui, pessoal, a lei não trata desses casos específicos não, mas são perguntas interessantes que até nos leva a pensar. Estou respondendo aqui agora, não é nem como deputado federal, estou respondendo como advogado. Se você conseguir comprovar que você tem ali dentro daquela residência 2 seios familiares distintos, não é porque mora debaixo do mesmo teto que não vai ter o direito. Então eu entendo, como jurista, o meu entendimento é de que ambas as famílias, mesmo dividindo o mesmo teto, vão ter direito ao benefício. Quem tem um MEI atrasado vai poder receber? Fala um pouquinho mais alto que o pessoal aqui não está conseguindo ouvir a sua pergunta. Quem tem um MEI atrasado vai conseguir receber? Dentro da lei que foi aprovada ontem, não existe nenhuma ressalva tratando especificamente de quem está atrasado, não está com seus pagamentos em dia. Então, a gente também, repito aqui, esse é um entendimento meu como advogado, não como deputado federal, porque a lei não trata especificamente desse ponto. Eu entendo que sim, o nosso entendimento do nosso corpo jurídico é que sim, a não ser que, quando for ser feita a regulamentação, o governo federal emita alguma normativa, algum decreto dizendo que o MEI que não está com o pagamento em dia não terá o direito ao auxílio. Mas aí, se isso acontecer também, com certeza vai ser objeto aí de discussões junto ao STF, a Justiça, enfim. Mas, a princípio, não existe na lei, tá? Na letra da lei, não existe nenhum artigo que exclui de forma explícita os microempresários individuais que estejam com um atraso em algum tipo de pagamento. Vamos lá. Deixa eu ler uma observação importante aqui. A doutora Jéssica, a nossa advogada, está dizendo o seguinte: os motoristas de aplicativo, ela pediu para fazer esse alerta aqui, que os motoristas de aplicativo terão o direito de receber também, viu? Desde que cumprido os benefícios, eles terão o direito de receber. Então, uma boa notícia aí para os motoristas de aplicativo. Vamos falar no popular, né? Motorista de Uber, principalmente. E uma questão importante aqui, só para a doutora Jéssica fez uma observação importante aqui. A primeira pergunta que foi enviada aqui pelos internautas era assim: o dono de uma academia pequena, de uma sorveteria, não era essa a pergunta? E tal, eu disse que ele, cumprindo os requisitos, ele teria direito. A doutora Jéssica está pedindo para frisar aqui o seguinte, que nesse caso dessas empresas,
o principal requisito é não ter recebido rendimento tributável no ano de 2018 maior que R$ 28.559,70. Então faça essa análise, veja se você cumprir esse requisito aqui, que deve ser o determinante. Se você não recebeu rendimento superior a R$ 28.559,70, você terá também o direito. Próxima pergunta, Carla. Tem uma pergunta aqui. Sou universitária, desempregada. Mais alto um pouco. Sou universitária, desempregada e vendo doces. Vou conseguir pegar o benefício? Sim, isso aí é pergunta extremamente relevante, porque na verdade é um trabalhador. Você está citando aqui o exemplo de uma trabalhadora informal. Sim. Né? Ela se qualifica como uma trabalhadora informal. O trabalhador informal, para efeitos de recebimento do benefício, ele se equipara ao desempregado. Então, o correto seria o contrário, né? O desempregado se equipara ao trabalhador informal. Então, tanto o trabalhador informal, como nesse exemplo que você citou aqui, como o desempregado, aquele que não... Na verdade, a lei não fala especificamente o desempregado. Ela fala aquele que não consegue comprovar, que não esteja comprovado que ele tenha um trabalho formal. Então, na prática, tá? Não está escrito com essas palavras não, mas na prática, o desempregado também vai ter o seu direito de receber esse benefício aí de, como a gente já disse aqui inúmeras vezes, R$ 1.200 por família com mais de um trabalhador e com mães solteiras e R$ 600 a família com um único trabalhador. Próxima pergunta. Quem é casada no civil, porém não mora com o pai dos filhos, vai receber uma cota ou 2? Quem é casada no civil... Mas não mora junto com o pai. Se ela não conta com o marido, com o pai da criança, perdão, para alimentar o filho, eu entendo que ela terá o direito de 2 cotas e não de uma. Porque a lei é clara. A lei diz o seguinte, eu vou até ler eu vou ler aqui a expressão utilizada na lei. A lei diz o seguinte, tem até uma palavra difícil aqui, que não é uma palavra muito popular, que diz o seguinte. Na verdade, eles chamam a mulher que não tem a ajuda do pai da criança para prover a alimentação do filho de mulher provedora de família monoparental. Essa é a pergunta, essa é a expressão exata. Eu até peço que você confirme com a equipe e frisando aqui novamente, pessoal, eu estou aqui me propondo a responder diversas questões que não está no corpo da lei. Estou atuando aqui não só como deputado federal, mas como advogado. Então, a gente conta com a equipe para nos ajudar nessa checagem, principalmente com o corpo jurídico que está nos ajudando. Eu queria só que ele confirmasse com o nosso jurídico, mas eu entendo, a minha resposta de antemão é essa. Aquela pessoa que é casada no civil, mas que ela é quem provém a alimentação do filho sozinha, o meu entendimento é que ela vai ter direito a 2 cotas e não a uma só. Próxima pergunta, Carla. Sou mãe solteira e minha mãe mora comigo. Só um segundo. O deputado Cleitinho Azevedo está na linha já? Ou não? Peço por gentileza que faça contato com ele e a gente pode entrar aqui agora. Olha, a resposta aqui é a seguinte. Essa pergunta é muito interessante. Vai ter que ser analisado caso a caso em relação a essa pergunta. A mulher... Pergunta muito interessante. A pessoa é casada no civil... No documento lá ela é casada, mas ela não mora mais com o pai da criança e ela alimenta o filho sozinha. O entendimento é o seguinte, como ela é casada no civil, pode haver uma convergência jurídica, visto que pode ocorrer de vincular a renda dela com a renda do marido, mesmo eles não morando juntos. Então, esse é um caso complexo, uma exceção, e terá que ser analisado caso a caso, tá bom? Então essa é a resposta aí oficial. É aquilo que eu disse, vai depender da comprovação, né? Se ela conseguir comprovar que ela já sustentava a criança sozinha, que a responsabilidade já era só dela e que ela é, na prática, a única provedora dessa criança, ela pode conseguir. Mas ela vai depender da comprovação disso para ela ter direito ao benefício. Não seria de forma automática, vamos dizer assim. Quem recebe Bolsa Família será automático? Quem recebe Bolsa Família
automaticamente vai receber o auxílio emergencial, porque ele já consta no cadastro único do governo federal. Próxima pergunta. E quem... Você já respondeu isso, mas tem muita pessoa perguntando. Pode quem falar. recebe o seguro-desemprego, quem está recebendo esses benefícios. Quem recebe o seguro-desemprego não tem direito ao auxílio emergencial. Isso é o que fala a lei, tá? Agora, o meu entendimento como advogado. Se o recebimento desse seguro-desemprego cessa durante a pandemia do coronavírus, se você para de receber o seguro-desemprego no meio da pandemia, a partir dali você terá direito sim ao auxílio emergencial. A lei não fala especificamente, mas esse é o nosso entendimento, meu e de toda a minha equipe, como advogado, tá bom? Como o banco poderá saber da renda? Como o banco poderá saber da renda? Da renda da pessoa? Sim. Interessante a pergunta também, vamos detalhar, estou aqui com o projeto na mão. Olha, o projeto está aqui na minha mão, inclusive, ele estabelece que o governo federal irá utilizar ferramentas para checar se a renda do solicitante se enquadra ou não nos limites do programa. Então, o que o projeto de lei estabelece é isso, que isso ficará a cargo do governo federal, que ele vai se utilizar de várias ferramentas para fazer essa checagem, para ver se realmente a renda do solicitante, da família, né, vamos dizer assim, se ela se enquadra ou não nos limites estabelecidos pelo programa. E quem mora sozinho e está desempregado ou é autônomo? Também tem o direito. Só que aí, veja bem, se a pessoa mora sozinho, o entendimento é de que o pagamento será de uma única cota. A gente tem dito aqui desde o início, até R$ 1.200 por família, por seio familiar. O pagamento individual, ele é de R$ 600. Então, esse autônomo, essa pessoa que mora sozinha, que não tem nenhuma renda formal, que vive ali na informalidade, essa pessoa terá direito a uma renda de R$ 600 durante o período que durar a pandemia, durante 3 meses. Ótimo detalhe que eu esqueci de colocar ontem, na live de ontem, inclusive. Perdão, vou citar aqui agora para vocês um detalhe que eu esqueci no dia de ontem, que eu não coloquei e que é muito relevante. Quanto tempo dura esse benefício? Por quanto tempo as pessoas vão receber? 1 mês, 2 meses? Quanto durar o tempo que durar a pandemia? Perdão. Então vamos lá. Quanto tempo? Por quanto tempo as famílias brasileiras que atendem os requisitos que eu citei aqui vão ter direito a receber o benefício? Vai ser 1 mês? Vai ser 3 meses? Vai ser o tempo que durar a pandemia? O que fala a lei? A lei que nós aprovamos ontem na Câmara dos Deputados, ela determina o pagamento do auxílio emergencial de R$ 1.200 até R$ 1.200 por família durante o período de 3 meses. Porém, esse período poderá ser prorrogado se dentro dos 3 meses a situação não tiver sido normalizada no nosso país. Tá bom? Agora aqui está expresso na lei, não é o meu entendimento não. Eu vou ler aqui para vocês, eu tô com a lei na mão, eu vou ler para vocês o que fala o artigo. Prestem bem atenção. É o artigo 6º da lei. Ele fala o seguinte: o período de 3 meses que trata o caput do artigo 2, 3, 4 e 5 poderá ser prorrogado por ato do Poder Executivo durante todo o período de enfrentamento do Covid-19. Então prestem bem atenção, vou repetir. Peço que você compartilhe a live, você que entrou agora, para nossa informação chegar em mais pessoas, pessoal, até porque tá tendo muita pergunta repetida aqui, e para já não ficar repetindo a mesma coisa, poder dar andamento na live. O que fala a lei? O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 por pessoa, ou até R$ 1.200 por família, ele se estende pelo período de 3 meses, abril, maio
e junho, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo, ou seja, pelo Presidente da República, durante o período que durar a crise do coronavírus, durante o período de enfrentamento do coronavírus. Então, inicialmente, nós aprovamos um projeto de lei que prevê o pagamento do auxílio durante 3 meses, abril, maio e junho. André Janones, mas e se a pandemia não parar? E se continuar esse caos em julho, em agosto, em setembro? Bom, o que a lei que nós aprovamos ontem fala é que nesse caso, se em 3 meses a situação não estiver normalizada, o presidente da República poderá prorrogar o pagamento desse auxílio emergencial, desses R$ 1.200 por família brasileira. Essa é uma informação muito relevante e que ontem eu acabei deixando passar e não falei na live que nós fizemos ontem à noite. Próxima pergunta. Tem muita pergunta repetida. Fala que está acontecendo mais, porque mesmo que a gente já tenha respondido aqui, talvez a gente não falou de uma maneira clara, não tem problema a gente explicar novamente não. Mas eu queria pedir a vocês que tentassem prestar atenção nas nossas palavras, se o que você vai perguntar não foi já respondido aqui. Por isso que eu estou pedindo para as pessoas compartilharem. Tem muita gente que ainda não compartilhou. Não custa nada, é só colocar o dedo aí no botãozinho de compartilhar e você ajuda que essa live chegue no Brasil inteiro e a gente possa repetir menos perguntas. Porque talvez a sua pergunta é a pergunta de 1 milhão de pessoas. Então você está nos ajudando. Eu estou notando que as pessoas estão com dúvida do que é ser trabalhador autônomo. Tem muita pergunta do tipo, eu vendo bala, posso receber? Eu sou pipoqueiro, posso receber? Trabalhador autônomo são todas aquelas pessoas que não têm um trabalho formal, registrado, oficial, vamos dizer assim. O vendedor de bala, ele é um trabalhador autônomo. O vendedor de pipoca, ele é um trabalhador autônomo. Me deem mais exemplos aí de trabalhadores autônomos. São tantos exemplos, gente, que fica até difícil de citar. O cabeleireiro, ele pode ser um trabalhador autônomo também. O rapaz que guarda lá o carro na garagem, ele pode ser um trabalhador autônomo também. Existem muitos garçons que são trabalhadores autônomos, né? Muitos funcionários de bar, de restaurante, que às vezes o restaurante não registrou a pessoa, ela vai lá e faz aquele trabalho de forma independente. O pedreiro pode ser um trabalhador autônomo, o pintor pode ser um trabalhador autônomo, o vendedor pode ser um trabalhador autônomo. Então todo mundo que não é trabalhador formal, que não está lá registrado, empresário, não é políticos, né? Não tem mandato, não é um funcionário público concursado, não é um juiz, não é um promotor, não tem a carteira assinada, todos esses são trabalhadores autônomos. E os desempregados estão sendo equiparados a esses. Então os desempregados também, assim como os autônomos, vão ter direito a esse valor de R$600 por pessoa até R$1.200 por família. Quem tem o Bolsa Família bloqueado vai poder receber o benefício? Olha, é preciso averiguar o porquê que o Bolsa Família foi bloqueado. Não tem como responder essa pergunta assim de forma subjetiva, de forma abstrata, perdão, sem a gente saber. Ora, talvez essa pessoa teve o Bolsa Família dela bloqueado porque descobriu-se que ela tinha uma renda alta. Então, nesse caso, ela não vai ter direito ao auxílio emergencial. O simples fato do Bolsa Família estar bloqueado, na minha opinião, não é suficiente para afastar que a pessoa não tenha direito ao auxílio emergencial. É preciso analisar caso a caso. Por que ela teve o Bolsa Família dela suspenso, né? O correto seria dizer até suspenso ou cancelado e não bloqueado. A partir disso, a gente vai saber responder essa pergunta. A doutora Jéssica está passando aqui para nós a definição formal de trabalhador autônomo. Eu gosto de falar de uma maneira mais clara para que todo mundo consiga entender, mas ela passou uma definição importante aqui, a definição formal, né, da lei. Trabalhador autônomo é todo aquele que exerce, habitualmente por conta própria, atividade profissional remunerada, explorando assim em proveito próprio a sua força de trabalho. Beleza? Próxima pergunta. Faço faculdade e minha única renda é a bolsa do ProUni. Posso receber esse benefício?
A pessoa faz faculdade, a renda dela única é a bolsa do ProUni. Se o valor que ela recebe não for... Não, mas aí não tem como ser um valor muito alto. Eu ia dizer, se não for um valor muito alto, ela não perderia o direito ao auxílio emergencial. Eu entendo que sim, não vejo por que não. Mas espera, essa é uma... Por isso que é o bom da gente fazer ao vivo aqui, e repito aqui, não tenho problema nenhum em dizer que não sei alguma pergunta, não sou o dono da verdade, não sei tudo, apesar de advogado, constitucionalista, eu não sou o dono da verdade, estou longe de querer saber tudo. Mas é uma pergunta interessante. Eu vou até pedir um prazinho para responder. Vou fazer uma análise aqui junto com a nossa equipe. Mas é um caso interessante porque se a pessoa já recebe, o objetivo é atender aquelas pessoas que estão sem renda. Se a pessoa recebe o valor, a tendência é que ela não teria direito, né? Mas vamos só confirmar. Inicialmente eu acho que não pode. Que quem está com os pagamentos em dia recebendo os recursos oriundos das bolsas do ProUni não poderiam. Mas eu vou confirmar ainda antes de passar essa informação para vocês. No Instagram caiu porque atingiu o tempo máximo. Então agora retornei ao normal agora. Pode reiniciar, beleza. Já tem mais alguma pergunta aí? Alguma nova pergunta? Agora. O pessoal tá entrando aqui no Instagram, também nas nossas redes sociais, no Facebook, a gente fazendo aqui esse trabalho informativo para todos vocês. Você viu aqui? Passou, acho que é o deputado Cleitinho Azevedo, eu acredito. Você já respondeu, mas está vindo muito questionamento a respeito. Como que vai ser o Bolsa Família depois que essa pandemia passar? Se ele vai demorar um tempo para voltar ao normal? Pergunta extremamente relevante, muito boa. Eu vi muitas dessas indagações, desses questionamentos também hoje durante o dia. O pessoal me perguntando assim, André, mas eu vou abrir mão, porque, vejam bem, pessoal, não pode acumular o Bolsa Família com o auxílio, tá? Então, quem recebe o Bolsa Família vai ter que escolher. Ou ela recebe o Bolsa Família, ou ela recebe o auxílio. Não é dizer que quem recebe Bolsa Família não tem direito ao auxílio de R$ 1.200. Tem, mas enquanto ela receber esse auxílio, ela não vai receber o Bolsa Família. Ele vai ficar suspenso. Então... Aí tem algumas pessoas perguntando o seguinte, mas eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, não. Eu vou abrir mão do meu Bolsa Família para receber 3 meses desse auxílio, depois passa a pandemia do coronavírus, eu perdi meu Bolsa Família. Não perdeu. Quem recebe o Bolsa Família, se optar por receber esse auxílio emergencial, enquanto você está recebendo o auxílio emergencial, você não recebe o Bolsa Família. Passado esse período, você volta a receber o Bolsa Família normal. Então vamos dar um exemplo aqui. A Maria recebe o Bolsa Família hoje. Ela opta pelo auxílio emergencial ao invés do Bolsa Família. Então em abril ela recebe o auxílio. Em maio ela recebe o auxílio. Aí em junho, Deus abençoe, a gente já está livre desse vírus. Entramos em julho. Ela perdeu o Bolsa Família e aí ela não tem auxílio nem Bolsa Família? Nesse exemplo que eu dei, junho seria o último mês do auxílio, né? Aí tudo volta ao normal, a gente volta, todo mundo volta a poder encontrar os amigos, a trabalhar. Em julho tá tudo normal. Ela recebeu o auxílio em abril, maio e junho. Em julho ela não recebe o auxílio e volta a receber o Bolsa Família normalmente como ela recebia antes. O pessoal tá com muita dúvida sobre o cadastro. Porque o público aqui ele é rotativo, né? Então, muitas pessoas que estão online agora provavelmente não estavam quando eu expliquei. Olha, se você já tem um cadastro no governo federal, se você já está no CAD único, se você já recebe algum benefício do governo federal, você automaticamente vai receber o valor do auxílio emergencial. Agora, você não precisa fazer nada. Vai ser aberta uma conta digital no seu nome, vai ser depositado o valor lá, você vai ser informado disso e vai receber o dinheiro normalmente. André, eu até brinquei aqui mais cedo, dei um exemplo de uma pessoa que disse assim para mim, André, mas eu não tenho cadastro, o governo nem sabe que eu existo. E eu respondi, sabe sim, porque na hora de cobrar os impostos, eles sabem cobrar. Então assim, se você não tem nenhum cadastro, acompanhe as notícias, muito provavelmente
nos próximos dias, o Ministério da Economia, o governo federal, vai divulgar um site onde todos vão entrar nesse site, todos que não estão no cadastro ainda, vão fazer o seu cadastro e vão estar habilitados a receberem o valor. Cuidado com fake news, sempre friso isso. Não vai clicando em link que recebe no WhatsApp, não. Se informe em fontes confiáveis, em veículos de comunicação confiáveis. Aqui na nossa página, que faz um trabalho sério, responsável, um trabalho de checagem antes de colocar as informações aqui para vocês. Quem não contribuiu com o INSS vai poder receber? Atendido os requisitos que eu disse, sim. Trabalhador informal, maior de 18 anos, todos aqueles requisitos. Quem que é? Precisava colocar a imagem. Eu não consigo não, Carla, colocar a imagem para ele participar aqui, não? Na câmera, não. Vê com algum assessor dele, ele falou que ia tentar. Cleitinho, tá ao vivo aqui. Pode falar, o pessoal tá te ouvindo. Eu coloquei no Viva Voz. Queria que você participasse com imagem aqui. Se você conseguir de alguma maneira aí, pode ligar aqui que a gente vai colocar. Mas eu queria que você falasse aqui pra gente sobre essa denúncia que ontem eu falei com você no telefone. Você me falou de um problema que tá tendo muito aí em Belo Horizonte, em Divinópolis, na região. E coincidência, eu falei com você ontem no telefone. Hoje a gente começou a receber um monte de denúncia no Brasil inteiro, na página, de pessoas que estão reclamando do aumento, né, de alimentos no supermercado. Tem comerciante aí dobrando, triplicando o valor do feijão, o valor do arroz, o valor do álcool gel. Eu queria que você falasse isso. A ligação caiu. No Instagram tem como colocar ao vivo. Vocês dois. Pode E sair. aí a assessoria dele consegue transmitir pro Facebook. Costura isso com eles lá e me falam. Então eu vou encerrar aqui a live no Instagram. Depois a gente... Ela segura pra você. Ok. Ela segura pra você. Pessoal, então só fazer um parênteses aqui, a gente já vai voltar ao assunto aqui do auxílio, né, dos R$ 1.200 por família brasileira, dos R$ 600 por pessoa, mas só rapidinho aqui, chamar a atenção de vocês para uma questão importante que falei agora há pouco com o deputado Cleitinho Azevedo. Ele estava na linha, a ligação caiu, mas uma questão relevante que tem acontecido, não tem nada a ver com o assunto da live aqui não, mas só fazer um parênteses aqui rapidinho, vou voltar a responder as perguntas de todos vocês, sem problema algum, mas só fazer essa observação aqui de um outro problema também que tem nos preocupado, de comerciantes que têm aumentado de forma abusiva o valor do arroz, do feijão, do óleo, de alimentos básicos, tem dobrado, triplicado o valor, valores muito absurdos. Uma pena que exista gente tão inescrupulosa que aproveita desse momento aí de extrema dificuldade do povo brasileiro para lucrar em cima. Não é isso que a gente quer, não é assim que a gente vai construir o nosso país da maneira que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos, enfim, para as futuras gerações. Alguma observação? Vamos lá então. Esperar a Carla tá no telefone ali. Enquanto isso eu vou recebendo mais indagações aqui a respeito do projeto. O pessoal pode ir deixando aí nos comentários as dúvidas e eu vou estar respondendo junto com vocês. Pede por favor um texto curto acerca da outra medida que foi anunciada hoje pelo governo federal, da ajuda para manter o salário dos trabalhadores em dia. O lugar onde o deputado Cleitinho está com a internet muito ruim. Então ele tá pedindo para fazer a live amanhã. Tá bom, a gente faz uma segunda live amanhã, sem problema algum. Quero só ressaltar aqui o trabalho do deputado estadual Cleitinho Azevedo. Ele tem feito um trabalho de fiscalização junto comigo em todo o estado de Minas Gerais e trouxe para mim essa preocupação. Eu estou buscando junto com ele uma solução para a gente penalizar. Que me desculpem aqui aqueles que têm pena, mas eu acho que a gente tem que ser duro com essas pessoas que estão aproveitando esse momento de dificuldade, esse momento de dor, esse momento de muita tristeza que assola o mundo todo, não só o Brasil, está aproveitando desse momento aí para lucrar, para tirar vantagem indevida do consumidor, dobrando, triplicando o valor do arroz, do feijão, enfim. Um absurdo, uma vergonha isso, e a gente vai apresentar projetos de leis para endurecer o tratamento dessas pessoas. Tanto o deputado Cleitinho Azevedo lá em Minas Gerais, na Assembleia, quanto eu aqui no Congresso Nacional em Brasília. Mais alguma observação? A assessora Keila está pedindo para falar sobre as micros. Ah, tá. Interessante aqui. Agradecer
a doutora Keila por ter remetido aqui o texto, que eu faço questão de ler para vocês. Tem muita gente dizendo assim, André, mas eu tô trabalhando e tô com medo do meu patrão não dar conta de pagar meu salário. Outros estão dizendo, André, mas eu sou um pequeno empresário ali, tenho um negocinho pequenininho e eu tô com medo de não dar conta de pagar também o salário dos meus funcionários. Presta atenção. O governo federal hoje anunciou um pacote para micros e pequenas empresas. Ele vai disponibilizar uma linha de crédito de 40 bilhões de reais para ajudar as pequenas e médias empresas a pagarem o salário dos seus funcionários durante a pandemia do coronavírus. Então, informação importante, você pequeno empresário, tem lá o seu negócio, está com muita dificuldade de tocar adiante, presta atenção. O limite de crédito emergencial destinado exclusivamente ao custeio das folhas de pagamento das micros e pequenas empresas, isto é, daquelas empresas que faturam de 360 mil a 10 milhões por ano. Então, empresas que faturem de 360 mil até 10 milhões de reais por ano, elas vão ter direito a esse benefício. A medida deve beneficiar 1.400.000 empresas e cerca de 12.200.000 trabalhadores, segundo o Banco Central. O presidente do Banco Central ainda assegurou que a linha traz algumas garantias para o trabalhador, como a manutenção dos empregos. Então, você que está empregado, é como eu disse aqui, não é uma boa notícia, isso não é um motivo para ninguém comemorar. Nós estamos passando por um momento difícil, mas é um pequeno alívio também para você que está empregado, ok? O presidente do Banco Central também destacou que esse financiamento será oferecido com o custo da taxa básica de juros, Selic, isso é, juros de no máximo 3,75% ao ano. Os 40 bilhões dessa linha de crédito serão liberados pelo Tesouro Nacional e pelos bancos privados. 85% virá do Tesouro e mais 15% dos bancos. Por fim, as empresas interessadas em aderir a essa linha de financiamento nos próximos 2 meses devem procurar o banco com o qual já tem contrato para o pagamento das folhas salariais. E isso provavelmente já poderá ser feito a partir da próxima semana, tá bom? Então, mais uma boa notícia também para os microempresários, pequenos empresários e para aqueles que estão temerosos aí pela manutenção dos seus empregos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vamos voltar aqui então agora ao auxílio. Vou dar uma repassada rápida aqui. Muita gente que está entrando agora. O governo federal vai pagar o valor de R$600 por pessoa, respeitado o limite de R$1.200 por família, de R$1.200 por família brasileira, atendido os requisitos que eu vou colocar aqui agora para vocês. Vamos lá, fazer um apanhado rápido aqui, um resumo, e aí a gente vai voltar a responder as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, então, resumindo aqui, requisitos para receber o auxílio, os R$1.200, ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal, não ter carteira registrada, não ser titular de benefício previdenciário nem seguro-desemprego. Então, aposentado, quem recebe pensão, quem recebe seguro-desemprego, quem recebe LOAS, não ter renda familiar superior a 3 salários mínimos e não ter recebido no ano de 2018 renda tributável acima de R$ 28.559. Então, esses são os requisitos. Atendidos os requisitos, quem pode receber o benefício? Microempreendedor individual, famoso MEI. O contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social, que é o autônomo. O trabalhador informal de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Desempregados, os desempregados, eles estão incluídos aqui nesse item que eu acabei de ler. Então tá aí explicado quem tem direito a receber o benefício, tá bom? Então, só frisando aqui a principal dúvida. Como vai ser recebido esse benefício? Você tem que ir no banco amanhã cedo? Tem que levar a documentação? Não. Se você já tem o cadastro no governo federal, no CadÚnico, se você recebe algum
benefício de algum programa de transferência de renda, você não precisa fazer nada agora. O governo vai abrir uma conta digital no seu nome e vai depositar lá o valor. Se você não tem nenhum cadastro no governo, fique atento. Nos próximos dias essa questão será regulamentada. Muito provavelmente o Ministério da Economia vai colocar no ar um site e através desse site você vai entrar, fazer o seu cadastro e vai ter direito ao benefício. Aonde você vai receber o benefício? Prioritariamente, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Quando você vai receber o benefício? Não temos o dia exato ainda, temos o mês. A lei que nós aprovamos ontem aqui na Câmara dos Deputados, todos nós, por unanimidade, diz que o pagamento será no mês de abril, mas não estipula o dia. Essa lei está pendente de regulamentação. Então o governo federal, muito provavelmente através do Ministério da Economia, ainda tem que regulamentar alguns detalhes e aí provavelmente vai ficar estipulado o dia. Então pode ser do dia 1º ao dia 30 de abril. Ainda não se tem o dia exato para o pagamento desses benefícios, tá bom? Vamos voltar a responder as perguntas, mas só deixar uma outra coisa clara aqui. Tudo isso que nós estamos falando aqui ainda vai ser passado pelo Senado Federal e pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República. Então, a Câmara dos Deputados já aprovou, André, mas então a gente está comemorando antes da hora. E se o Senado barrar? E se o Bolsonaro vetar? A gente acha difícil que isso aconteça, porque esse projeto foi um acordo. Então, todos concordaram. O governo federal participou dessa construção. No início, o valor que o governo sinalizou, né, foi de R$200. Depois disse que poderia aumentar para 300. Ontem, no início da tarde, a gente recebeu a notícia que seria de R$500 e no final, de comum acordo, governo federal com Câmara dos Deputados, foi estipulado o valor de R$600 por pessoa e até R$1.200 por família brasileira, valor para auxiliar as famílias durante a crise do coronavírus. Então, não é possível imaginar que o Senado vá rejeitar essa proposta, assim como não teria por que o presidente Jair Bolsonaro vetar o projeto que foi aprovado, porque ele, presidente da República, Jair Bolsonaro, concordou com os valores, participou de tudo através do seu líder lá na Câmara, deputado federal de Goiás, Major Vitor Hugo. Então, foi uma construção conjunta, coletiva, luta de todos, mérito de todos. Então, a gente acredita aí que vai sim ser aprovado no Senado, e o presidente vai sancionar. Não teria por que, repito, isso ser vetado, tá bom? Próxima pergunta. Peço aqui, já falei algumas vezes, às vezes fica repetitivo, mas o nosso público aqui ele é rotativo, toda hora entra gente nova. Peço que você que está assistindo compartilhe, tem muita fake news rolando, é importante que a informação verdadeira chegue nos 4 cantos do país através dessa live e a sua dúvida pode ser a dúvida de milhões de pessoas. Próxima pergunta. Tá, tem essa pergunta que está gerando muito no Facebook. Muita gente perguntando, uma observação aqui importante que chegou também através do nosso jurídico, de que forma a pessoa que recebe o Bolsa Família pode fazer a opção para o auxílio dos R$ 1.200. Não está definido isso na lei ainda. Isso será definido após a regulamentação, assim que a lei for sancionada. Então, pessoal, esses detalhes pequenininhos... André Janones, eu recebo o Bolsa Família e durante os 3 meses eu quero receber o auxílio emergencial, os R$ 1.200, porque o valor é maior, vai me ajudar mais. Como que eu faço isso, essa troca? Calma, isso ainda vai ser regulamentado. A lei foi aprovada ontem, tudo ainda é muito recente. O que eu peço para vocês fiquem atentos. Fiquem atentos aos veículos de comunicação que têm credibilidade, fiquem atentos aqui à nossa página, marque seus amigos, familiares, peçam para eles acompanharem aqui, em canais oficiais, não precisa ser necessariamente na minha página. A minha página é uma opção, mas em outros canais oficiais, nos canais do governo, canais que você possa confiar na informação. Mais perguntas? Minha carteira é assinada por hora de trabalho e a empresa está fechada. Não vou receber da empresa. Tenho o direito de receber o benefício? A carteira é assinada por hora de trabalho? Sim, ela é horista. Ela recebe por hora. E a empresa vai fechar. Ela vai ter direito de receber se ela ainda, eu entendo que se ela ainda está registrada, ela não vai ter direito ao benefício.
porque ela vai ter direito a todas as suas verbas indenizatórias, ela vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, o meu entendimento é que, nesse caso, ela não teria direito ao benefício. Vou receber a última parcela do meu seguro-desemprego no próximo mês. Vou ter direito ao benefício? Essa é a pergunta crucial. A lei fala o seguinte: se você recebe seguro-desemprego, você não tem direito ao auxílio emergencial. Mas aí, vamos imaginar aqui um exemplo. Eu recebo o seguro-desemprego em abril, em maio, e aí em junho? Aí eu não tenho mais seguro-desemprego nem o auxílio. O nosso entendimento, e repita, aqui eu estou falando como advogado e não como deputado, porque a lei não fala especificamente, o nosso entendimento é que nesse caso, cessou o pagamento do seguro-desemprego. A partir do mês que você não recebe mais seguro-desemprego, você tem sim o direito a receber os R$ 1.200. BPC tem Os 1.200 direito? não, perdão, a cota de 600, né? Individual, 1.200 a família, se tiver mais de um trabalhador. BPC tem direito? Quem recebe o BPC, está recebendo o pagamento do BPC normalmente, também não terá direito ao pagamento do auxílio emergencial. Porque ele é equiparado aí, no caso, aos aposentados, aos pensionistas, eles já têm ali o pagamento daqueles valores. Só recebe quem tem carteira de trabalho? Não tem nenhuma, não tem a exigência da carteira de trabalho, até porque, como a gente colocou muito bem aqui, a gente está falando aqui de autônomos, de trabalhadores informais. Então, dentre os requisitos que eu citei aqui para o recebimento, esse não é um deles. Só dar um intervalinho aqui, só tomar uma água. Deixa eu ler isso aqui. Interessantíssima observação que chega aqui agora, por meio da nossa assessoria, e aqui a importância da gente fazer esse trabalho conjunto, né, da gente ter mais pessoas nos auxiliando, uma live muito grande, a gente está aqui com milhões de pessoas que já passaram por aqui, a gente chegou a um pico de mais de 100 mil pessoas aqui, e é difícil você ficar atento a tudo, de repente alguma coisa pode passar batida, por isso eu pedi à nossa equipe que acompanhasse toda essa transmissão aqui, nossa equipe em Minas Gerais, aqui em Brasília, para não faltar nada de informação para vocês, que a gente passe com responsabilidade, com coerência, informações claras que vocês possam compreender. É uma observação interessante. Prestem bem atenção, principalmente você que é um candidato a receber o BPC, o benefício de prestação continuada. Pessoas com deficiência e idosos, candidatos a receber o benefício de prestação continuada, o BPC, de um salário mensal. Nesses casos, o INSS poderá antecipar o pagamento dos R$ 600 até que seja avaliado o grau de impedimento no qual se baseia o pedido ou até que seja concedido o benefício. Essa avaliação costuma demorar, porque depende de agendamento com médicos peritos e assistenciais do INSS. Quando o BPC for concedido, ele será devido desde o dia do requerimento, e o que tiver sido adiantado será descontado. De igual forma, o órgão poderá adiantar o pagamento do auxílio-doença no valor de um salário mínimo mensal durante 3 meses, contados da publicação da futura lei ou até a realização da perícia pelo INSS. Para ter direito a esse adiantamento, o trabalhador precisará ter cumprido a carência exigida para a concessão do benefício, os 12 meses, e apresentar atestado médico. Vamos lá, não gosto muito de ler, não, vamos falar aqui na linguagem clara, né? Em vez de ficar usando termos jurídicos, vamos falar para que todos possam entender, que eu não estou aqui falando para advogados, não, estou falando para todos os brasileiros. Ali, interessante, acho que inclusive ali agora o que está passando ali é a matéria relacionada à aprovação de ontem. Plenário aprova auxílio de R$ 600 para pessoas de baixa renda. Coincidentemente, a matéria que está sendo passada nesse momento na TV Câmara sobre o que nós
estamos narrando aqui. Então vamos lá. O que eu falei aqui agora? O que eu li aqui para vocês? Aquela pessoa que está habilitada, que atende os requisitos e que ela é candidata a receber o BPC, idosos, portadores de necessidades especiais, todas essas pessoas que estão aguardando a avaliação, estão aguardando que elas tenham em definitivo o benefício, isso pode demorar muito. Então o INSS ele pode antecipar esse benefício, o BPC, para essas pessoas, tá bom? Então, resumidamente, é isso que está falando aqui. Claro, atendido os requisitos de carência de 12 meses e da apresentação do atestado médico. Por falar em atestado médico, ontem também teve uma alteração na legislação. Eu peço que seja enviado para nós a íntegra em relação à apresentação de atestado médico no trabalho durante o período do coronavírus, tá bom? Próxima pergunta. Quem já tem conta poupança na Caixa, recebe por ela, ou vai ter que fazer outro cadastro? Quem já tem conta poupança na Caixa já recebe por ela. Quem já tem conta na Caixa Econômica Federal, quem já recebe os benefícios do governo, eles vão poder receber por essa própria conta sim. Então, se as pessoas já têm uma conta... Perdão, só um segundo. Se a pessoa já tem uma conta na Caixa Econômica Federal, através da qual ela recebe, por exemplo, o Bolsa Família, nada impede que essa mesma conta seja utilizada. Isso aí ficará a critério das agências. Essa conta aí, deputada, é aquela que vai poder fazer a transferência. Ela tem que abrir a outra, mas ela vai ter direito a transferir para outra conta sem ter custo nenhum. Ela vai poder abrir uma nova conta e transferir para ela sem problema nenhum. Então é isso. A pessoa vai poder abrir uma conta digital, né, a conta social digital, isso, e transferir para a conta que ela já tem, que ela movimenta, a conta poupança dela, sem custo nenhum, sem problema algum. Próxima pergunta. Com um MEI atrasado, tem direito? Essa pergunta já foi respondida. A gente disse que a lei não trata especificamente dessa questão. Isso vai ter que ser olhado caso a caso. Não posso afirmar aqui como deputado, mas eu posso dizer como advogado que eu não vejo empecilho para o recebimento. Quem tem cartão cidadão poderá receber com ele? Deixa eu só voltar na questão do MEI antes de responder sobre isso. Essa questão do MEI que não está em dia, ele não está pagando em dia, não existe aqui na lei, eu li aqui para vocês a íntegra do projeto, nada que fale especificamente sobre isso, tá? Então presta atenção, que depois, o deputado federal André Janones disse que eu mesmo estando com o meu pagamento atrasado, eu teria direito a receber e eu tô vendo aqui que eu não vou ter. Não existe definição sobre isso ainda, tá ok? A lei não trata sobre isso. A lei que nós aprovamos ontem, ela não fala sobre isso. Então nós vamos ter que aguardar a regulamentação do Ministério da Economia, ver o que o ministro vai falar, ver qual que vai ser a lei que nós aprovamos ontem, fala que ainda tem alguns pontos que dependem de regulamentação. Então, vamos imaginar que saia algo dizendo, alguma instrução normativa dizendo que quem está em atraso não vai ter direito ao benefício. Como eu disse, a minha opinião, enquanto advogado, é que mesmo as pessoas que estão com o pagamento atrasado terão direito. Isso é o meu entendimento como advogado. Mas a lei não trata especificamente disso e ainda falta regulamentação. Assim como a próxima pergunta que você fez, a última. Se a pessoa vai poder receber através do cartão cidadão. Esses detalhes ainda dependem de regulamentação do Poder Executivo. Muitas perguntas sobre o Bolsa Família bloqueado. Se quem tem o Bolsa Família bloqueado vai ter que criar outra conta para receber. A respeito do Bolsa Família bloqueado em geral, o que vai fazer, como é que faz, como é que prova? Repito, é preciso analisar o porquê que o Bolsa Família foi suspenso ou cancelado, né? A palavra correta seria essa. Qual o motivo que a pessoa teve o Bolsa Família cancelado? Só porque ela não atualizou um dado, porque ela não forneceu um documento, ou porque, por exemplo, se descobriu alguma fraude, descobriu que essa pessoa não preenchia mais os requisitos, descobriu-se que essa pessoa começou a oferir uma renda maior. Então não tem como dizer aqui, todo mundo que tem o Bolsa Família suspenso vai receber o benefício ou não vai receber os R$ 1.200. Depende do porquê que o benefício dela
foi suspenso. Nós estamos com quanto tempo de live? 2.730. Qual a duração? Vê pra mim, por gentileza, quando a gente entrou, só pra gente ter um controle aqui, pra não ficar extenso demais também. Próxima pergunta. Numa família de 4 pessoas, só apenas um trabalha e está continuando trabalhando. Temos direito a receber? Uma pessoa trabalha e continua mínimo, trabalhando e recebendo? Sim. Não, então ela não vai ter o direito a receber. Porque Mas ela... a outra pessoa, casal de marido e mulher... Se a outra pessoa, bela pergunta, belo exemplo, marido e mulher. A mulher continua trabalhando normalmente, mas o marido parou, não está recebendo mais. Ou ele era um informal, um autônomo, esse marido vai receber R$1.200 ou ele não vai receber nada? Nenhum nem outro, ele vai receber R$600. Ele vai receber a cota individual por trabalhador, que é de R$600. Quem recebe auxílio-doença vai ter direito? Quem recebe auxílio-doença, o entendimento é que não, né? Porque ele já está recebendo uma renda fixa do governo federal. Então, teoricamente, ele não teria direito ao benefício. Doutora Jéssica, quer participar ao vivo? Sobre do atestado médico. Pessoal, só fazer uma pausa aqui rápida. É interessante, um outro projeto que foi aprovado ontem, que garante o afastamento do trabalhador por 7 dias sem necessidade de apresentar o atestado médico. Presta atenção. Um outro projeto, a gente falou muito desse dos R$1.200, quase não falamos sobre esse outro, mas é também relevante. É o projeto de lei número 702 de 2020. Ele dispensa a apresentação de atestado médico para justificar a falta de trabalhador infectado por coronavírus ou que teve contato com doentes. O projeto garante afastamento por 7 dias, dispensado o atestado médico, mas obriga o funcionário, o empregado, a notificar o patrão na hora. Então o empregado vai falar para o patrão dele imediatamente que ele está com coronavírus, que ele está infectado, que ele está doente. Ele vai poder ficar 7 dias fora do trabalho sem apresentar atestado. Aí depois ele vai apresentar um atestado que vai falar se ele pode ficar, se ele vai ter que ficar fora uma semana, 15 dias, um mês, mas ele pode afastar 7 dias então, sem necessidade de apresentar um atestado. Isso durante todo o período que durar o coronavírus, ok? Ó, mais uma pergunta interessante. Quem tem contrato intermitente de trabalho tem direito a receber? Desde 2007, a CLT reconhece o contrato intermitente. Logo, é um trabalho formal. Se é um trabalho formal, a pessoa não terá, nesse caso, o direito de receber o benefício. Próxima. Pessoal, só fazer uma explicação aqui que eu falei no início da live. Vou repetir agora porque muita gente entrou depois e até colocando alguns pontos que eu deveria ter colocado e esqueci. O momento que a gente vive hoje é um momento de união, é um momento de solidariedade, não é um momento de disputa política, não é um momento de vaidade. Eu vi hoje um bate-boca em algumas redes sociais, uns diziam assim, isso é mérito dos deputados. Eu vi lá que o André Janones batalhou, lutou, que ele foi um dos responsáveis pela aprovação, junto com os outros 512 deputados. Outros dizendo, não, mentira, isso é mérito do governo federal, isso é mérito do presidente Jair Bolsonaro. Outros dizendo que é mérito também do senador. Primeiro que não estamos aqui para saber de quem quer mérito, não. O povo brasileiro não quer saber disso agora, não. O que o nosso povo precisa é de comida na mesa para enfrentar esse momento. É de emprego, é de renda, é garantia de emprego, renda, é isso que a gente precisa. Mas se é para tocar no assunto, o mérito é de todo mundo. Isso é uma construção coletiva. A Câmara dos Deputados aprovou em consonância com o governo federal. O governo esteve de acordo. Então, aí fica um querendo falar que foi um, outro querendo falar que foi outro. Foi todo mundo, porque foi um acordo. Então, foi uma construção coletiva. O governo federal, primeiro, falou-se em R$200, mas logo de cara já aumentou para 300. Ontem, no início da tarde, a gente recebeu a notícia que poderia chegar até R$500 por trabalhador. E no final, todos construímos juntos, toda a Câmara dos Deputados, com o aceite do governo federal, do presidente da República, chegou-se a um valor de R$600 por trabalhador, R$1.200 por família. Como eu disse, um valor que dá um alívio,
né? Valor nenhum traria alegria para o brasileiro nesse momento. Ninguém está atrás de dinheiro, está atrás de permanecer vivo, né? De sobreviver a essa crise. Feliz de verdade, todos nós só estaremos quando a gente estiver junto, quando a gente puder novamente interagir, quando eu puder voltar com as minhas fiscalizações por Minas Gerais, batendo na cara de político vagabundo, safado, mostrando, tirando a sujeira debaixo do tapete, fiscalizando, cobrando, trabalhando da maneira que eu sempre trabalhei, assim como vocês, quando todos nós pudermos trabalhar com segurança, né, sem risco para a nossa vida, para a vida daqueles que a gente ama, e sim, a gente vai estar feliz. Agora a gente está só um pouquinho aliviado. Pouco, muito pouco. Ainda falta muita coisa para ser feita. Vocês contem comigo aqui em Brasília para isso. Próxima pergunta. Está tendo muitas perguntas repetidas, principalmente na questão da mãe solteira, que cria os filhos sozinhos. As mães solteiras, sempre que eu uso essa expressão, eu friso que eu não gosto. Eu acho acho que o ideal é a gente realmente falar que é a mãe que é a responsável sozinha por prover o filho, mas a gente tem que falar aqui no popular, as perguntas estão chegando aqui com essa expressão, é a expressão que todos usam, mãe solteira. Então, sim, as mães solteiras terão direito ao benefício, e não só uma cota, mas a duas cotas. Então, as mães solteiras terão direito a R$ 1.200 para alimentar ali os seus filhos, para tocar aí enquanto durar a pandemia do coronavírus. Próxima pergunta. Quem tem cartão cidadão vai precisar fazer o cadastro? Não, porque ele já está no CAD único. Se ele tem o cartão cidadão, ele já provavelmente já está no cadastro único do governo federal. Agora, não é só ter o cartão. Quem atendendo a todos os requisitos já tenha o cartão cidadão, e peço que me corrijam se eu estiver equivocado, mas eu entendo que aquele que, atendido todos os requisitos, já tem o cartão cidadão, ele já está nos cadastros do governo federal para receber o benefício. Próxima pergunta. Estão perguntando muito se vai precisar refazer o cadastro. Se vai ter que refazer o cadastro? É. Ah, tá. É porque tem muita gente dizendo o seguinte, que os CRAS, né, estão fechados no Brasil inteiro, em todos os municípios, então eles querem saber como que eles vão fazer o cadastro. Pergunta interessantíssima. Como que eu vou fazer o cadastro se o CRAS está fechado? Não tem problema, porque o cadastro será eletrônico. Ouviram bem? Prestem bem atenção. O cadastro será eletrônico. O Ministério da Economia ele vai disponibilizar uma plataforma digital. Então, não tem problema o CRAS estar fechado, tá ok? Antes da gente continuar, eu quero fazer passar uma mensagem aqui que eu acho importante. Compartilha aí a live, você que entrou agora. E presta bem atenção no que eu vou colocar. O projeto de lei foi aprovado há menos de 24 horas. Ele fala que tem algumas questões que ainda dependem de regulamentação. E eu vou informar vocês de todas elas aqui. O mais importante agora é a gente entender quem tem direito ao benefício. Ah, mas o cartão cidadão, o meu cartão serve, eu posso receber na conta poupança? Calma. Nós vamos ter a hora para discutir isso. Isso tudo vai ser regulamentado. Isso vai chegar até você de forma que não reste nenhuma dúvida. O que você precisa se atentar agora é se você atende os requisitos que eu li aqui. Atende os requisitos, você tem o direito, então você vai receber o valor. É isso que você precisa se atentar agora. André, mas eu quero saber aonde eu tenho que ir. Agora, em lugar nenhum. Calma. Tenha paciência. Em abril você vai receber. Não sei se é dia 1º de abril, dia 2, dia 10, dia 15, dia 20, dia 30 de abril, 11 horas da noite, mas dentro do mês de abril, eu garanto que vocês vão receber, porque está na lei. A não ser que os senadores sejam loucos de barrar essa lei lá, ou que o presidente da República vete, o que seria muito louco de se imaginar, porque ele concordou com esses valores. Então, você vai receber esses valores, a não ser que tenha essa reviravolta aí, que seria inexplicável, mas o projeto vai ser votado no Senado segunda-feira, logo em seguida ele já vai para a sanção do presidente da República, o presidente da República sancionou o projeto entra em vigor, o Ministério da Economia vai regulamentar, e aí vai vir todos esses detalhes. Não precisa se preocupar com isso agora. Não lotem as agências bancárias,
Não lotem as lotéricas do nosso país em busca de informações. Fiquem atentos aqui. Agora é hora de manter a calma e de aguardar o momento do pagamento, que, repito, será no mês de abril. E a dúvida principal, não tenho cadastro no governo federal, aonde eu vou para fazer o cadastro? Calma, nos próximos dias o Ministério da Economia vai divulgar um site onde você vai entrar e fazer o seu cadastro lá. Não clique em links que chegam via WhatsApp. Tem um monte de fake news. Cuidado. Se informe em canais de comunicação confiáveis. Nos jornais que você sabe que são fontes com credibilidade. E aqui na nossa página é uma das opções. Eu hoje demorei a entrar ao vivo porque eu estava checando tudo antes de passar para vocês. Então, é a nossa página que eu faço esse compromisso. Como deputado federal eleito, com mais de 178 mil votos, quase 180 mil votos em Minas Gerais. Como um brasileiro que, assim como vocês, quer, luta e acredita em um Brasil melhor. Assim como vocês que têm fé que nós vamos superar unidos esse momento de dificuldade. Que nós vamos derrotar esse vírus. Que nós vamos mostrar a nossa garra. Nós vamos sair uma nação mais forte. Assim como vocês, eu faço aqui o meu compromisso com todo o povo brasileiro, com todos vocês que estão me assistindo, de informá-los aqui, de abastecer esse canal, essa página, com informações oficiais. Ficarei aqui em Brasília, de onde falo nesse momento, quanto for preciso. Um dia, uma semana, um mês, ficarei aqui trabalhando. Se precisar, vou pra rua também, fiscalizar. Pegar dono de supermercado safado, que tá cobrando R$20 um pacote de feijão, que tá colocando álcool gel a R$50. Se precisar de eu ir pra rua fiscalizar também, eu vou. No meio da crise do coronavírus, eu vou pra rua. Contem comigo. Eu continuo contando com vocês. Por isso, faça esse apelo. Que vocês se informem em canais oficiais, confiáveis. Avise seus amigos, familiares, chamem todo mundo aqui para a página ou para veículos de comunicação que vocês confiam. Não precisa ser minha página, não, mas não clica em link que chega no WhatsApp, não, de ladrão, bandido que está querendo roubar seus dados aí. E ajude a informar o que você ouviu aqui, leve para aquelas pessoas que não têm acesso às redes sociais, que não têm internet, porque ainda tem muita gente nesse nosso país que, infelizmente, não tem condição. Mais alguma pergunta relevante? Ana Patrícia faz uma pergunta. Pergunta da Ana Patrícia. Você passou algo pra mim, Carla? Oi? Caneta. Caneta? Tá aí. Pergunta da Ana Patrícia. André Janones. Meu marido é contratado pela prefeitura. Eu sou autônoma. Eu tenho direito ao benefício? Olha, Ana Patrícia. Depende do valor do salário do seu marido. A renda por pessoa, ela tem que ser até meio salário mínimo. E a renda total não pode ultrapassar 3 salários. Então, por exemplo, se o seu marido ganhar R$3.200, você não terá direito. Se a renda de vocês, eu não sei quantos filhos vocês têm, se fazendo a renda por cabeça, por pessoa, né? O nome técnico é renda per capita, é a renda pela quantidade de pessoas. Por exemplo, uma família de 6 pessoas que ganha R$3.000, a renda per capita é de R$500. Então, se a renda por pessoa não ultrapassar R$522 e a renda total da família não ultrapassar R$3.135, você vai ter direito. Caso contrário, não terá. Mais uma pergunta que chega aqui. A Tamires Aguiar pergunta: só pessoas do município do Rio de Janeiro têm esse direito? Não. Tá vendo, pessoal? São algumas perguntas que às vezes parece resposta óbvia, mas o nosso país é muito grande. A gente precisa estar informando a todos. Ela pergunta se só quem é do Rio de Janeiro tem direito. Todos os brasileiros que atendem os benefícios têm esse direito. Dos 4 cantos do país, tá? Lá do norte ao sul, todos têm o direito ao benefício. Próxima pergunta. Tem pergunta aqui? Não. Todas as perguntas que você está recebendo são repetidas, então eu vou falar as que mais estão tendo para você frisar agora. Mesmo que seja repetida, passe a nós aquelas que aparecem com mais frequência. O pessoal ainda tem muita dúvida
sobre o MEI, quem paga o MEI, só paguei o MEI um mês. Essa do MEI eu vou pular porque eu já respondi 2 vezes, com todo respeito às pessoas que estão perguntando, mas responder uma pergunta mais de 2 vezes, pessoal, é uma falta de respeito com as pessoas que têm outras perguntas para serem feitas. Então, eu falo isso aqui com todo carinho do mundo, sem querer parecer grosseiro. Eu peço perdão à pessoa que enviou essa pergunta, mas eu já respondi 2 vezes. Quando a gente terminar a live aqui, volta lá que você vai ver essa resposta, tá bom? Próximo. Quem não tem nenhum registro, não paga INSS e não tem cadastro, pode receber? Pode receber, desde que atenda os requisitos que eu citei aqui. Esses fatos que você acaba de colocar aí na pergunta não são fatores impeditivos para que essas pessoas recebam os benefícios. Como faz para comprovar que sou mãe solteira? Através da documentação, ela vai provar que tem o filho e que ela é a única que provê esse filho. Não tem ninguém mora com ela, não tem ninguém registrado na casa, automaticamente ela é a responsável pelo sustento da família. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, tem muita pergunta repetida aqui e a maioria dessas perguntas, elas fazem menção aos requisitos. Então eu até entendo isso, porque tem muita gente que entra depois. Então o público não é fixo aqui nas redes sociais. Então eu quero só rapidamente repassar aqui os benefícios. Deixa eu colocar aqui no Viva Voz. No Viva Voz não, perdão, no modo avião. E eu vou ler para vocês quem tem direito ao benefício aos R$ 1.200. Eu vou ler aqui então. Quais os requisitos? Eu vou ler quem não tem direito, eu vou ler quem tem o direito e depois eu vou falar como que as pessoas vão fazer para receber o benefício. Aí nós vamos responder mais algumas dúvidas e vamos encerrar, porque a gente já está com quase 2 horas de live. Então é a última vez que eu faço o apelo aqui. Vocês viram aqui uma pergunta simples, né? A pessoa perguntou se só quem está no Rio de Janeiro tem o direito ao benefício. Então eu estou só citando esse exemplo para vocês verem que às vezes o que é óbvio para você não é para outras pessoas. Tá? Então, a gente precisa fazer essa informação chegar nos quatro cantos do país. Ontem uma pessoa me fez uma sugestão, falou assim, André, por que você não usa a verba que vocês têm em Brasília para fazer um folder explicativo e jogar no Brasil inteiro? Porque não dá tempo. Senão a gente bem que poderia fazer. Eu vou fazer virtual, beleza? Tive essa ideia agora. Vou fazer um folder explicativo virtual e nós vamos disparar no WhatsApp tirando todas as dúvidas. Agora, eu queria então te pedir mais uma vez, e eu sei que às vezes fica chato, mas pensa naquelas pessoas que ainda não estão aqui na live e que têm as dúvidas dela. Mais de 40 mil pessoas nos assistindo simultaneamente nesse momento. Clica aí no botãozinho de compartilhar, eu costumo falar assim, senta o dedo aí no botão de compartilhar, manda nos grupos da sua cidade, chama todo mundo aí para assistir, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Então, você compartilhando, você me ajuda para que eu possa responder uma única vez e não ficar respondendo a mesma pergunta centenas, dezenas de vezes, tá bom? Então, clica aí no botãozinho de compartilhar, essa é a colaboração que eu tô pedindo de você, só isso. Carla Patrícia, então, vamos lá, eu vou ler aqui então agora. Quem não pode receber os benefícios, presta atenção. Estamos falando aqui para todo o Brasil. Agora hoje é sexta-feira, 27 de março, 20 horas e 23 minutos. Nós vamos citar aqui o benefício, o auxílio de R$ 1.200 até R$ 1.200, que será pago às famílias brasileiras com mais de um trabalhador, assim como às mães solteiras. Nós vamos dizer aqui agora sobre essa lei que foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, por unanimidade. Nós vamos citar aqui agora quem não pode receber, quem pode receber e também como fazer para receber esse benefício. Vamos lá então? Começando. Requisitos para receber: ser maior de 18 anos, não ter emprego formal. O que é não ter emprego formal? Basicamente, não ter carteira registrada, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego, pensão, LOAS, aposentadoria,
quem recebe isso não vai ter direito aos R$ 1.200 por família, aos R$ 600 individual. Também não terá direito pessoas que a renda familiar mensal ultrapasse meio salário, R$ 522 por pessoa, ou 3 salários mínimos por família. Esses também não terão direito. Também não terão direito aquelas pessoas que no ano de 2018 tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Não terão direito. Então vamos lá agora, segundo item. Quem tem o direito? Quem são os brasileiros? Quais são as famílias brasileiras que estão habilitadas, que poderão receber os R$ 1.200 por família? Os R$ 600 individuais. Quem tem esse direito? Primeiro, o microempreendedor individual, o MEI. Segundo, o contribuinte individual do regime geral de previdência social. O autônomo também terá o direito. O trabalhador informal de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o chamado CadÚnico. Chamado CadÚnico, isso mesmo. Também terá direito o desempregado. Então, as pessoas desempregadas também terão direito. A mulher provedora de família monoparental, né, chamada popularmente de mãe solteira. Essa mulher terá o direito, prestem atenção, não a uma cota de R$ 600, mas a 2 cotas. Então essa mulher, assim como aquela família que tenha mais de um trabalhador, também terá direito a R$ 1.200 mensais. Detalhe importante, prestem bem atenção, aquela pessoa que não tem o cadastro, ela não está no CadÚnico do governo federal, ela não está cadastrada como uma pessoa que recebe os valores oriundos de auxílio do governo federal, de auxílios sociais do governo federal. Então, assim, isso aqui é muito comum, essa dúvida. André, eu não estou no CadÚnico, eu não tenho carteira registrada, eu sou informal, mas eu não estou no cadastro único. Eu posso receber o benefício? Sim, desde que até o dia 20 de março de 2020 a sua renda familiar não fosse superior a 3 salários mínimos, R$ 3.135. Então, o fato de você não estar no CadÚnico, não estar no cadastro, não impede de você receber o benefício. O que impede é se até 20 de março de 2020 a sua família oferia uma renda superior a R$ 3.135. Aonde eu vou, André Janones, para fazer esse cadastro, para poder me habilitar e receber esses valores? Segunda-feira eu tenho que ir na Caixa Econômica Federal, no banco, aonde eu vou, no INSS. Primeiro, falta regulamentação ainda, mas a tendência é que os pagamentos sejam realizados prioritariamente no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, tanto nas agências, caixas eletrônicos, como nas lotéricas. Você precisa ir no banco? Não! A ordem, o pedido da Organização Mundial de Saúde é: evitemos aglomerações. Então, você não precisa ir no banco agora. Se você tem um cadastro único, o governo vai providenciar a abertura da sua conta digital e vai depositar o valor lá. Se você não tem, a gente espera que nos próximos dias, é o que está programado, o Ministério da Economia, isso depois desse projeto ser aprovado no Senado e do presidente sancionar, o Ministério da Economia vai disponibilizar um site onde você vai entrar, fazer o seu cadastro para poder receber o benefício. E para finalizar, mas André, quando eu vou receber esse benefício?
Em abril, não temos o dia ainda, está dependendo de regulamentação do governo federal. Qualquer dia dentro do mês de abril, continuem acompanhando aqui nas nossas redes sociais, em outro veículo de comunicação confiável, que a gente vai estar divulgando nos próximos dias, acredito eu, já na próxima semana, o dia exato que vocês vão receber o valor será pago no mês de abril, a primeira parcela. Quanto tempo vai durar esse pagamento? 3 meses, podendo ser prorrogado por iniciativa do chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República, enquanto durar a pandemia. Então você vai receber em abril, em maio, em junho, se até lá estiver regularizada, a gente, se Deus quiser, já tiver todo mundo trabalhando, acaba o pagamento. Se não, o presidente deve prorrogar, a lei estipula que ele tem aí a prerrogativa de prorrogar por enquanto durar a pandemia do coronavírus. Quem tem seguro-desemprego não pode receber, mas repito, o nosso entendimento aqui do nosso jurídico é que se você, por exemplo, em abril você recebe sua última parcela do seguro-desemprego, em maio você já poderia receber o auxílio emergencial. Ou, abril você tem seguro-desemprego, maio também. Em maio acaba, você recebe a última parcela. Eu entendo, como advogado, que em junho aí você poderia receber o auxílio emergencial. Mas não pode acumular os dois. Quem tem Bolsa Família tem que escolher Bolsa Família ou o auxílio emergencial. Passou o período, seu Bolsa Família volta ao normal. Você não perde o Bolsa Família, não. O pagamento fica suspenso somente enquanto você estiver recebendo o auxílio emergencial. Querem acrescentar algo? Tem alguma coisa? Não, acho que foram todas respondidas. Volto a qualquer momento, fique conosco aqui, vamos nos dar as mãos, vamos permanecer unidos para a gente superar esse momento. E acima de tudo, a nossa fé em Deus. De mim fica aqui o compromisso com todo o povo brasileiro de continuar informando vocês em tempo real, mas mais do que isso, continuar aqui em Brasília, lutando por vocês, brigando pelos projetos. Continua o meu projeto para destinar o dinheiro do fundão para o combate ao coronavírus, e existem várias outras medidas. Para quem não acompanhou, eu anunciei um pacote de medidas no Congresso Nacional. Eu, André Janones, deputado federal, sou autor de várias ações. Eu apresentei no Congresso um pacote de medidas para a gente enfrentar o coronavírus. Nosso projeto visa reduzir drasticamente aí as verbas indenizatórias que os deputados, senadores têm direito, que o Poder Executivo também tem direito. A gente quer que seja proibido os cortes de água, de energia. A ANEEL já anunciou que está suspenso o corte durante a crise. Enfim, uma série de medidas. A principal delas, o carro-chefe, que eu mais tenho lutado, e eu peço que você me ajude nessa batalha, é que a gente possa pegar os 5 bilhões de reais do fundo eleitoral e partidário e aplicar no combate ao coronavírus. Valeu? Um abraço, volto a qualquer momento aqui de Brasília, qualquer momento também, se for preciso, a gente vai continuar o trabalho de fiscalização, mas a gente está aqui, né, meio lá, meio cá, porque a gente também não pode desobedecer às orientações da Organização Mundial de Saúde, que pede que a gente evite as aglomerações, evite circular como se nada tivesse acontecendo, porque a gente sabe que é um momento muito delicado que o nosso país vive. Mas vou continuar o meu trabalho de fiscalização, vou continuar lutando por vocês aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, para que os nossos projetos sejam aprovados. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a toda a equipe que me acompanhou e, acima de tudo, obrigado a Deus, que Ele continue nos abençoando. Valeu, um abraço, tamo junto.